Mas a gente vai falar hoje sobre a dinâmica do reino, que tem esses cinco pontos aqui. Só que antes de eu abordar com vocês hoje sobre isso, esse assunto, primeiro, ele vai começar agora e depois eu vou concluir ele na parte da tarde. Então o dia inteiro a gente vai falar sobre essas coisas aqui. Só que antes disso eu quero relembrar com vocês sobre a questão do reino, certo? Relembrar só para manter o contexto, porque já é um assunto que a gente fala o tempo todo. Então, quando nós falamos a respeito de reino, porque para você poder entender a dinâmica do reino é necessário que você se lembre com o que é o reino e essas coisas e tal. Quando nós falamos a respeito de reino, independente se é dos céus ou de Deus, que são nomes equivalentes, então quando você lê nas escrituras reino de Deus ou reino dos céus quer dizer a mesma coisa, certo? Você precisa se lembrar que está falando sobre três coisas basicamente: sobre território, sobre governo e sobre habitantes ou povo. Então sempre quando nós falamos a respeito de reino, nós estamos falando sobre três coisas: território, organização, governo e povo. Dentro desse aspecto de território, como ocorre na Terra entre países, nações e reinos, toda a estrutura social, que é um reino, ele tem um território, uma expansão geográfica, ele tem uma expansão de terra. É igual o Brasil. O Brasil, ele é uma nação. E ele não é apenas um conceito, uma ideia, ele não é apenas o povo que se identifica com o brasileiro. Ele também é uma extensão de terra. Ele também existe. As pessoas conseguem viajar até o Brasil. Então, quando nós falamos de Sião, que é o nome completo do reino de Deus, que você também encontra essa expressão nas escrituras. Quando fala de Jerusalém, você vai ver nas escrituras dois tipos de duas Sião e duas Jerusalém. Sião nas escrituras inicialmente era um monte, lá tem uma montanha lá em Israel, que ela é chamada de montanha de Sião, e aonde a cidade de Davi foi construída, certo? Que na verdade foi a cidade dos jebuseus que Davi conquistou e tornou ela como a cidade de Davi. E existe Sião, você percebe dentro de um ambiente profético, que é todo o reino de Deus. E o reino de Deus é a totalidade dos ambientes celestiais e a totalidade dos ambientes terrestres. Então, onde fica o território do reino de Deus? É tudo que compõe os céus, mais tudo o que compõe a terra. Este é o território. Então, se a gente fosse brincar aqui de geometria, matemática, a gente ia fazer uma bola grande, um círculo grande, e depois vários círculos menores. Então, vários círculos menores representam todas as nações da Terra, e o círculo grande representa a Terra. E aí depois a gente ia colocar mais um círculo para cima aqui, que representa todos os locais celestiais. E tudo isso a gente ia chegar, ia circular e ia dizer que é Sião, o reino de Deus. Por que é bom lembrar isso? Aí tem os textos, né? Outro nome que a gente fala para o reino de Deus é a criação de Deus. Então Deus, ele administra tudo aquilo que ele criou. E Deus, você lê lá em Gênesis 1, né? E Elohim criou os céus e a terra. Então tudo aquilo que Deus criou é o reino de Deus. O reino de Deus não é só os céus. Isso há anos que eu falo sobre o reino de Deus, eu falo, apesar de ter o nome de reino dos céus, por que é chamado de reino dos céus? Porque a capital é o céu. O Brasil, a capital não é Brasília? Antes era o Rio de Janeiro, mas se tornou Brasília em 1950. Então, a capital do Brasil é Brasília, ali na região de Tocantins, certo? Que fica ali é Brasília. A capital do reino de Deus, que é chamado de Jerusalém, é os céus, certo? Mas tudo que é o céu e tudo que é a terra, você entende que faz parte do território do reino de Deus. A outra coisa, quando você fala sobre reino ou nação, país, que não é apenas uma questão de território, de porções de terra, também estamos falando sobre governo. E quando nós falamos sobre governo, a gente está falando sobre organização, a gente está falando sobre administração. E aí, dentro de organização e administração, a gente também está falando sobre direitos, deveres, acordos, pactos, alianças,
a gente também está falando sobre interações, a gente está falando sobre leis, a gente está falando sobre regras, a gente está falando sobre limites e nós, principalmente, estamos falando sobre cultura. Por quê? Porque o resultado da organização em um território vai gerar a cultura. E o que é a cultura? A cultura é o estilo de vida dos cidadãos. É a forma como o povo vive e a maneira como esse povo também se define. E você percebe que cada país, cada nação, cada reino tem a sua cultura. Existe o jeito de ser Se você sai do Brasil e vai morar no México, os mexicanos têm uma forma de vida completamente diferente. Você vê até pelo enterro. Aqui no enterro é todo mundo cabisbaixo, triste. No México se faz festa, é regra se fazer festa no enterro. Contrato band e tudo. Então você vai vendo que cada cultura, cada país tem a sua cultura. E a cultura é resultado do governo dos governantes sobre aquele território ali. Então é por meio do governo que surge a cultura, a maneira como o povo vive e a maneira como ele se define. E aí eu ensino para vocês que a melhor maneira de vocês compreenderem o governo de Deus sobre a terra é pelaquela palavra chamada justiça. Porque a justiça é tudo aquilo que Deus estabeleceu como correto, direito e certo, e tudo que ele considera normal. O que é normal? Dentro da norma. Ou tudo que ele considera legal. O que é legal? Dentro da lei. Então, para você compreender nas escrituras, quando você lê a palavra justiça, não se refere apenas àquele entendimento de Deus vingar você, né? Isso também está dentro do pacote da justiça que nós chamamos de juízo. Mas não se refere apenas a isso, de Deus favorecer você, de Deus vingar você, de Deus pegar e entender o seu lado e ir contra os seus inimigos. A justiça é muito mais do que isso. A justiça é tudo que Deus considera como certo, correto e direito, ou tudo que ele estabeleceu que assim fosse. Por isso que o equivalente de justiça nas escrituras é governo. É por isso que você lê lá em Mateus 6 que você deve buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. E a justiça é o governo de Deus. Porque quando nós falamos sobre uma estrutura social, uma organização ou um reino, nós falamos de território e nós falamos de governo. Só que um reino, ele não é composto apenas de território e governo, ele automaticamente é composto de cidadãos, de pessoas que vivem neste território. E o que é um cidadão de um território, de um reino? Uma pessoa que vive no território, é uma pessoa que reconhece quem são os seus governantes e também se submete à cultura ou ao governo desses governantes. Então não é apenas um cara que vive no território. Para ser considerado um cidadão do reino, ele precisa reconhecer quem são os governantes e também se submeter a quem não é o governante. É por isso que nós falamos que, quem é o pecador? Quem é o rebelde? Isso aqui é um resumo, né, amados? Vocês sabem que tem até vídeo sobre isso no canal. Então, isso aqui é um resumão. Porque quando nós explicamos sobre pecado ou sobre rebelião, nós queremos dizer o quê? Pecado, né, é a transgressão da lei. Você lê isso lá em 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, quando é uma infração, é igual, dou um exemplo, você sabe que naquela rua tu tem que andar a 60 km por hora e você anda a 120, você pecou ali. Por quê? Porque você quebrou a lei. Era para andar a 60, você sem nenhum motivo justificado decidiu bancar o Juquinho, o dono da rua, e andou a 120. Ali é pecado, é a mesma regra. O pecado ele é simples de entender quando você entende o conceito de reino. E o que é rebelião? Um rebelde é uma pessoa que se opõe à autoridade.
não é uma pessoa que não quer viver no território. Isso precisa ficar diferente. Você que é brasileiro e quer morar nos Estados Unidos, você não é um rebelde. Por quê? Porque quando chegar nos Estados Unidos, você vai se sujeitar ao governo, às leis e à cultura dos Estados Unidos. Você só quer migrar de cultura. O que torna uma pessoa rebelde é que ela, além de querer permanecer no território do rei, ela não reconhece a autoridade do rei e também não se submete ao governo dele. Isso é que é um rebelde. Então, por que a gente diz na terra que os adâmicos são rebeldes? Porque eles vivem na terra, que faz parte do território de Sião, mas eles não reconhecem a Deus, ou até reconhecem a Deus como apenas o Criador, mas não reconhecem a Deus como Senhor, e eles também não se submetem à cultura de Sião, não se submetem à justiça, não se submetem ao governo de Deus. Por isso que as pessoas da terra, né, que não passaram pelo processo de quebra de arrependimento, nós dizemos que elas são pecadoras e rebeldes. Porque elas estão no território de Deus, como Deus governa como rei, mas não reconhecem a Deus como Senhor, porque como Criador é muito fácil. Mas não reconhecem a Deus como Senhor e também não se submetem à cultura do reino, ao estilo de ser. Eles até querem viver na terra, mas querem viver de acordo com a sua própria opinião, de acordo com as suas próprias regras, de acordo com a sua própria vida. Não se submetem à cultura do reino. E isso é o que os torna pecadores. Isso é o que os torna rebeldes. Certo? Ou injustos, iníquos, e aí as expressões nas escrituras são variadas. Então, quando nós falamos sobre reino de Deus, nós estamos falando sobre isso: território, governo e cidadania, população, povo, mas o povo do reino é aquele que reconhece o rei desse reino e se submete ao governo desse rei. Não é apenas qualquer pessoa que vive no território. Por isso, não fiquem acreditando que todo mundo que vive na terra é filho de Deus, ou cidadão de Sião, e etc e tal. Isso não é verdade. O que define um sionita, o que define um justo, ou use a expressão na escritura que você preferir, o que define um discípulo ou tal, é porque além de ele reconhece todos os lados de Deus. Que isso é uma das coisas bem complicadas para explicar para a pessoa. Porque tem gente que quer Deus apenas como pai, mas não quer Deus como rei, não quer Deus como Senhor. Tem outras pessoas que querem Deus apenas como criador, mas não quer Deus como pai, não quer como Deus, como rei, como Senhor. E você precisa reconhecer a Deus em todas as suas esferas, porque ele tem todas essas dinâmicas na sua vida. Ele não é só seu pai, ele também é seu rei. Ele não é só o criador de todas as coisas, ele também é seu Senhor, ou seja, ele pode mandar em você. E isso é o que mais complica dentro da questão por causa da iniquidade, que a iniquidade é você faz as suas regras, você obedece às pessoas que lhe são convenientes, mas você não vai obedecer a pessoa por qualquer coisa. E aonde fica batendo de frente com a injustiça e o governo de Deus. Dentro disso, o que eu vou conversar com vocês sobre a dinâmica é que assim, ó, tudo no reino de Deus, independente se você vive no céu ou independente se você vive na terra, sempre começa por sempre estabelece essa ordem aqui. Desde o início, entenda, o reino de Deus ele não começou num território, ele começou com Yahvé, ele começou numa pessoa. Então, desde o início, o processo é o mesmo. Primeiro identifica-se uma necessidade, depois, no caso de Yahvé, outro aspecto, mas primeiro estabelece dentro da busca, isso. Depois tem o decreto, parecer de Elohim, que eu vou explicar para vocês. Tem o processo de gestação e tem a geração de uma nova realidade. O que é a necessidade? A necessidade, porque nós, sionitas, por que a gente diz que a vida do adâmico é uma obra morta? Porque eles vivem fora de um ambiente de correta necessidade. Os adâmicos, além de eles viverem uma vida muito fantasiosa da realidade, e já é fantasia, por quê? Porque eles não reconhecem a Deus e não entendem que a terra faz parte do governo de Deus. A maioria das pessoas acredita que Deus só manda no céu. Aqui na terra, ninguém é dono de ninguém, todo mundo faz o que quer. Então, tipo assim, por que o adâmico, a gente diz que a obra dele é morta? Porque se você olhar o propósito que ele escolhe,
O máximo que você percebe do Adâmico é que ele só quer se aparecer. Tudo que ele faz é para ser notado. Tudo que ele faz é para ser reconhecido. E esse reconhecimento é para ser aplaudido. Não é um reconhecimento de um trabalho bem feito. Entende? Tanto que você vê, né? Agora tá esses vídeos, Instagram, TikTok, um monte de coisa. Tem um monte de pessoa que faz uns vídeos bem aleatórios só para ganhar views. Né? Aí vai, corre pelado e joga uma bexiga de água. Você já tava vendo um vídeo assim, o cara de repente apareceu na tela ali do Facebook, o cara correndo pelado, jogando um vídeo e jogando bexiga de água ou com algum líquido na cabeça de alguém. E tinha mais de 1 milhão de visualizações. Aquele cara, ele é um inútil. Porque ele não vive a vida dentro de um parâmetro de necessidade. E a vida adâmica é toda para isso. Aí vai de conta, por exemplo, o cara, eu lembro uma vez que ali perto do Giasse da Santa Bárbara, tem uma ruazinha lateral, que aí um dia eu tava passando por ali, não sei se eu passei a pé ou com alguém. E era uma coisa muito engraçada, porque a casa do cara era detonada, completamente detonada, mas ele tinha um carrão. E aí tu passava pela janela assim, tu via aquela TV de não sei quantas polegadas assim. E aí eu tava passando e eu olhei assim, o carro... Aí eu pensando, não. Porque eu tava indo, eu falei assim, não, esse carro não certo não é dele. E aí a guria me encaminhou exatamente para aquela casa ali. Eu falei, pá, que azar, velho. Eu entrei na casa, aí a guria assim, olha aqui a minha casa. Eu falei, esse carro de quem? Não, esse carro é do meu pai. Aí eu fiquei olhando o carro, mas é um carrão mesmo, sabe? Aqueles carros que o IPVA tu tem que parcelar em 7 vezes ao longo do ano para pagar, porque é caro, que a manutenção dele já é uns 300 conto cada vez que vai na manutenção. Aqueles carros caros que a gente sabe, né? É tipo assim, aqueles carros que tu pensa assim, por favor, não estraga, porque só o pneu Aí o cara, eu entrei na casa da guria e fiquei olhando, e a casa com cupim, eu não sei o que, e ele tava lá junto, o pai dela, junto com outros amigos, jogando FIFA, ou um outro jogo lá no telão, assim. E aí eu falei assim, e ela, por que você tá estranhando? Eu falei assim, porque todo o dinheiro que poderia ter investido no carro, só pra poder ter arrumado a casa primeiro, na minha cabeça, eu falei com ela. Ela falou assim, a gente nunca parou pra isso, porque o pai queria jogar com os amigos, então ele pegou e comprou uma TV Power. E aí a gente gosta de sair bastante, ele comprou esse carro. Só que, tipo assim, eu tinha ido na casa dela porque eu ia conversar com a família para organizar as finanças. Acho que foi a primeira vez que eu saí na casa de alguém para ajudar a organizar as finanças. Aí eu falei assim, já começa pelo... Vocês não trabalham dentro de um ambiente de necessidade. Seu pai comprou esse carrão, né? Vocês... Eu falo pai porque tá no nome do pai, mas foi um acordo familiar, correto? Todo mundo concordou que deveriam ter uma TV X enquanto a casa tava comendo de cupim todo dia. A rinite comendo geral, porque sabe como é que é cupim, né? Não perdoa ninguém. A rinite comendo geral, a galera lá, né? Gastando com remédio porque poeira direto, porque o cupim, quando tiver madeira, papelão e tudo, eles estão se empolgando. Então cai aqueles pozinho o tempo todo dentro de casa. E aí foi a primeira coisa, eu esperei o pessoal terminar de fazer o jogo da FIFA lá, eu falei assim, eu vim aqui, ai que bom, eu falei assim, vocês têm que mudar a lista de prioridade de vocês. Olha aqui, por que você não trouxe? Eu falei assim, a primeira regra que eu vou te dar é vende esse carro e compra o mais barato. Eu falei assim, quanto que você paga na parcela do carro? Aí na época era tanto, mas era muito acima do que ele ganhava, dava uma média de 70% da renda deles era em cima da parcela do carro. Quem é que faz isso? Adâmico. Não, não era que faz isso. Quem é que joga 70% da renda familiar em cima da parcela do carro? Adâmico. Adâmico faz isso. Por quê? Porque a vida dele é fútil. Eles não trabalham dentro de um ambiente de necessidade. E a gente, queridos, não entenda. Nós gostamos de qualidade, ok? Não é uma questão de comprar barato, porque, entenda, o barato que tu compra agora... Depois você vai ter que, ele vai durar 3 meses, tu vai ter que comprar ele de novo. É melhor comprar uma coisa cara que vai durar 1 ano do que comprar a cada mês a mesma coisa baratinha. Tu vai sair mais caro no final. Não é uma questão de não gostar de qualidade. É só porque tá dentro do aparecer. Porque na casa dele ninguém ia, não ser os amigos mais chegados. E quando chegava, tava lá a sala, TVzão. Mas imagina, passar na rua, ô carrão.
Entende a forma de pensar da criatura? Ô carrão, por isso que nós falamos que um adâmico tem as obras mortas, ou seja, mesmo quando ele tem um tipo de produtividade, o resultado final ainda é coisa nenhuma. Ele pode trabalhar, e no final ainda aquilo que ele produziu é morto, é coisa nenhuma, não tem nenhum valor real ali. O que é necessidade? Primeiro, vamos lá em Deuteronômio, né, porque eu tinha botado um monte de texto aqui, não li nenhum ainda, só 1 João 3,4, mas vamos lá, Deuteronômio 15,8. Deuteronômio 15,8 diz assim: antes lhe abrirás de todo a mão, estou lendo a revista atualizada, tá? Antes lhe abrirás de todo a mão, e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Quando nós falamos sobre necessidade, que é a base de Sião, nós tudo focamos na necessidade. Necessidade é qualquer coisa que precisa ser realizada, qualquer coisa que precisa ser feita, obtida, corrigida, restaurada. Tanto dentro do ambiente, céus e terra, quanto na vida de qualquer sionita, o anjinho, o humaninho e também os animaizinhos. Seja os animais celestes, porque existe animal no céu também, seja animais terrestres, ok? Então, qualquer coisa que precisa ser obtida, realizada, conquistada, é o que você tem que entender como a necessidade. Necessidade, qualquer coisa. E a partir da necessidade, sem a necessidade, querido, o propósito não se estabelece. Se você não identificar corretamente a sua necessidade, você não vai conseguir ter intenção e plano para realizar. Hoje, qual é o problema quando você vai analisando as depressões, que existem N motivos pelo qual uma pessoa hoje é oprimida por Satanás, tem depressão. Pode ser um problema realmente clínico, o corpo dela não está produzindo as enzimas e os hormônios corretamente, ela está ferrada fisicamente falando, então geralmente ela tomando ceia ela vai funcionar. Outros aspectos é um problema de macumbaria, como a gente ouviu, né, compartilhando essa semana, foi feito macumba lá para uma senhorinha, entrou em depressão, então é um problema de perseguição espiritual. Existem casos de acúmulos de maus tratos psicológicos, essa pessoa realmente ela teve uma infância ruim, uma adolescência, uma vida ferrada, então aquilo ali ela está muito enferidada emocionalmente. Existe o caso de falta de perdão, amargura, rebelião. Existem N motivos pelo qual uma pessoa pode ter depressão, mas sempre vai chegar no ponto de que essa pessoa hoje ela vive sem propósito, ela não consegue identificar o propósito na vida dela. E por que ela não consegue identificar o propósito na vida dela? Porque ela perdeu o foco da necessidade. Ela não sabe mais, ela não consegue mais analisar a vida dela a nível individual e também a contextual. Contextual é família, é um contexto, bairro, município, estado, nação. Outro contexto. Contexto 1, outro nível de contexto. Família, trabalho ou escola, são outros ambientes de contexto também. Ela não consegue mais analisar, olhar para ela mesma e perceber qual é a relevância dela dentro da família e de demais contextos. E por que ela perdeu o propósito? Porque ela passou a vida inteira sem identificar quais eram as reais necessidades. E por que isso é importante? Porque você e eu, nós, além de vivermos uma vida que nos é proveitosa, a gente também é a resposta para o suprimento de uma necessidade. O motivo da nossa existência ou do nosso permanecer existindo, que aí eu estou incluindo o paizão nisso, Yahvé, o motivo de permanecer existindo é porque nós também suprimos uma necessidade. Existe uma necessidade. Algo precisava ser suprido. Então você passou a existir ou outra coisa passou a existir. A necessidade, aquilo que precisa ser feito, ser realizado, é aqui a base do propósito. Porque propósito é a soma de intenção,
desejo, vontade e querer mais plano. Propósito não é só a intenção de Deus, também é um plano, uma meta, um projeto, uma estratégia, uma rota, sabe? Né? Para eu chegar da bolinha aqui até a bolinha aqui, eu tenho que traçar uma meta, um plano. Isso, além da intenção. E como é que surge a intenção se você não identifica a necessidade? Como é que você vai ter a intenção de fazer algo se você não sabe o que esse algo precisa ser feito? Tá conseguindo entender? Então as coisas não começam pelo propósito inicial. Tudo começa pela identificação da necessidade. É a partir da necessidade que todos os propósitos são realizados. Se não tem necessidade, não tem propósito. Se não tem propósito, não vai ter recursos e nem pessoas para fazer. Uma vida sem propósito é uma vida que nunca conseguiu identificar a sua correta necessidade. E isso eu entendo hoje que na Terra é meio complicado, porque vamos colocar dentro do aspecto de propósito humano. As pessoas põem o filho no mundo sem saber porque está colocando o filho no mundo. Às vezes nem percebeu que estava grávida até descobrir que estava grávida. Então a criança já nasce sem propósito mesmo. Na Terra não tem propósito. Os filhos não têm propósito. Eles nascem igual planta, tá ligado? Mas é o que faz com ele, né? É, mais ou menos assim. Monta onde, pra quem cuidar. Tipo, não é como acontece em Sião, que muitos séculos, milênios antes de tu pensar ter uma pessoa, tu já tá pensando nela, no nome que ela vai ter, no lugar que ela vai ocupar, até quando essa criatura chegar a existir, já tá tudo pronto. Entende? Não, o cara, nossa, eu vou ter um filho, tá? Você vai ter um filho pra quê? Às vezes, ou se não, tem motivos errados, porque o casamento tá uma porcaria, então acredita que se tiver um filho vai resolver o casamento, ou porque foi uma pessoa muito solitária, nunca teve o amor do pai, nunca teve o amor da mãe, nunca teve amiga, então acredita que se tiver um filho, o filho vai fazer companhia pra essa pessoa pelo resto da vida. Ou não, o sonho dele era ser médico, então ele não conseguiu ser médico, então ele vai colocar o filho para ser médico, para ser jogador de futebol, para ser cantor, para ser gaiteiro, para ser um monte de coisa na vida dele, porque como ele não conseguiu realizar os sonhos dele, ele agora joga essas expectativas em cima do filho para que o filho se torne aquilo que ele não foi. Então às vezes até tem um propósito, mas o propósito é incorreto, como você vê, né, crianças que não tem infância nenhuma, que, né, crianças que são atores e atrizes desde criança por imposição do pai, que são modelos por imposição da mãe, porque a mãe sempre quis ser a Miss Universo, a Miss Brasil, e nunca foi, e coloca a guria para ser modelo desde a menina ainda tá com a baba ainda, segurando ainda a mamadeira e já tá lá batendo foto, já não tem mais... Porque era uma escolha do pai. Pra doar os órgãos pro irmão doente também, né? Isso, pai, esse daí eu já vi, de mulher tendo filho, porque aí tem o filho predileto tá morrendo, então ela tem outro filho pra poder... Eu soube desses casos também, de que o caçula existe, o pai e a mãe só decidiram ter um segundo filho, porque eles queriam ter filho único, certo? E aí decidiram ter um segundo filho porque de repente descobriu um câncer ou uma doença que precisa de alguém 100% compatível. Então tem o segundo filho para poder salvar o filho predileto, o filho que eles queriam. Então existem essas paradas também. Então, tipo assim, a pessoa já nasce sem propósito. Ou com propósito completamente... Ou ela, né, se bobear o cão da rua, tem mais importância que ela. Então é natural que já começa nascendo depressivo, vamos botar assim. Então, só que em Sião, tudo gira em torno da necessidade. Se não há necessidade, nenhum trabalho vai ser realizado, nenhum recurso vai ser dado e nada vai ser feito. Então, assim, para você começar a operar na dinâmica do reino de Deus, você tem que ajustar a sua vida com necessidade. Você tem que analisar a sua vida dentro de necessidades. E necessidade é realmente, e a gente vai falar isso um pouco melhor na parte da tarde, mas é realmente o que precisa ser feito, obtido, corrigido, restaurado, consertado, realizado, não importa. Realmente, você realmente precisa disso, dessa maneira? Isso é verdade mesmo? Você precisa disso? Ou na realidade não, é porque todo mundo tem e você também quer ter? Porque lembre, a iniquidade, eles é obra morta. Os adâmicos buscam as coisas apenas para se aparecer.
sabe? Há um problema, uma falta, como eu falei, por nascerem sem um propósito claro, os adâmicos têm uma carência de identidade muito forte. Já nascem com esse buraco neles. Então, essa busca de querer aparecer na realidade é porque se eles fossem criados dentro de um propósito, eles iam se sentir valorizados desde o início. Só que como nasce assim, igual erva daninha, sem nenhum propósito aparente, eles ficam olhando para a própria vida e não conseguem se identificar. Por quê? Porque aí a mãe e o pai deu, mas aí a relação com a mãe e o pai é uma porcaria. Passou a vida inteira sem receber uma atenção devida dos pais. Ou de quem quer que seja da família. Quando vê o irmão, o pai e a mãe fizeram questão de botar ciúme entre um irmão e o outro. Aí pronto, aí era aquela briga toda entre os irmãos, porque agora que eu tinha 5% de atenção dos meus pais, agora vai ter que dividir 5% com você. Aí já fica... Então é óbvio que eles vão, à medida que vão crescendo, eles vão conduzindo a sua vida para serem notados. Porque eles acreditam que se eles forem notados, eles vão conseguir identificar neles um real valor. Ah, então eu tenho valor. Por quê? Porque as pessoas estão prestando atenção em mim. Por quê? Porque eu passei a vida inteira querendo que a minha família prestasse atenção em mim e ninguém prestava atenção em mim. O pessoal me deixava ali o dia inteiro vendo TV e acabou. Tá entendendo? Então, tipo assim, é óbvio que no final, tudo que eles forem fazer é para se aparecer, porque isso tem a ver com a forma como eles foram gerados e criados. Então, tipo assim, você vai ter essa dificuldade de identificar as suas reais necessidades quando você está começando na dinâmica do reino, por causa que você sempre faz essa jogadinha. Quando surgir alguma coisa que você queira, analise se você realmente precisa disso ou porque você ficou empolgado por alguma propaganda que você viu ou por algum comentário que a galera te fez. Então a necessidade é a base pela qual todo o reino é estabelecido e é a régua que orienta todo o reino. Se algo precisa ser feito, então será feito. E aí vai se criar um plano. E também, por meio da necessidade, você mantém uma coisa muito importante, que é a motivação. Porque não adianta ter plano e não ter motivação para continuar. E o que é a motivação? É a ação baseada no motivo. E o motivo é a necessidade. Uma das coisas que não funciona, eu percebo isso muito nas igrejas, assim, que eles têm um monte de ideias, um monte de estratégia, um monte de não sei o quê. Ou fora das igrejas, nas empresas que eu trabalhei, né? Que eu fui comercial administrativo. Então eu gerenciei empresas comerciais durante 15 anos da minha vida. E você chegava nas reuniões, era muito chato. Por quê? Porque o pessoal falava e tinha muitas ideias incríveis e muitos projetos incríveis. E só que chegava um momento que a equipe não conseguia acompanhar. Por quê? Porque a equipe estava desestimulada. Por quê? Porque a ideia era incrível, mas ela não supria verdadeiramente necessidade nenhuma. Então o pessoal ficava olhando assim, para que eu vou perder tempo, dinheiro, inteligência, recurso e vida para fazer isso? Se no final a gente ainda vai estar com esse problema, né? Era igual quando algumas empresas que eu trabalhei que eu não tinha a decisão final de demitir funcionário. Então eu tinha que fazer toda uma argumentação para chegar com o patrão, para chegar por que eu queria que aquele fulano fosse demitido. Aí o cara chegava para mim e dizia assim, e geralmente para eu demitir funcionário porque ele é vadio. Vadio ou fofoqueiro, essas são as minhas regras principais. Se o cara fosse vadio, se o cara fosse fofoqueiro, eu demitia ele. Fofoqueiro sim, porque uma pessoa fofoqueira que causa contenda entre irmãos, ela acaba com a equipe, porque ela gera um ambiente de desconfiança tão grande e uma improdutividade tão grande, porque o pessoal fica mais preocupado com o que o fofoqueiro está falando dele do que de trabalhar. E aí tu fica se cuidando, porque tu não sabe quem é o fofoqueiro ainda. Então tu não sabe, tu fica pisando em ovo. É um fofoqueiro, assim que eu identifico, ele caía. E aí eu ia explicar isso pro cara. Tinha que fazer todo um relatório. Eu, cara, por que você não tenta isso? Porque não vai funcionar, ele é vadio. Faz conta, o cara é vadio. Aí eu pego, quando ele estiver sendo vadio, manda ele pra casa. Tudo que o cara quer. Não, mas dá uma advertência pra
assim, amado, você sabe quantas vezes eu já repreendi ele? Você me conhece, eu vejo a pessoa no erro e já repreendo ela na hora. Você acha que vai adiantar? Não, esse cara tem que ser demitido. E aí ele vinha com um monte de planos para não demissão. Eu falei assim, mas eu já até organizei, ó, a gente pode, assim, ó, de acordo com as finanças da loja, a gente pode demitir ele no dia tal, que não vai ficar pesado, porque é o nosso maior fluxo. Porque era assim, o mês que eu mais vendia, no mês que eu mais demitia também. Porque não acabava com as finanças da loja. Porque a demissão é caro. Entende? A demissão é cara, porque você tem que pagar a multa de 40% do FGTS, o terço de férias, o salário, não sei o que, bababá, 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 bababá. Então é caro. Então você não pode simplesmente chegar, amanhã eu vou demitir fulano. Não, tu tem que organizar isso pra você não capengar. Por quê? Porque você demite fulano, mas você tem que dar férias pro Beltrano, tem que ter dinheiro em caixa pra dar férias pro Beltrano. Então tem uma série de cálculos que tem que fazer. Então eu falei assim, não, a gente pode demitir ele nesse mês, tá ok? Não! Aí tu ficava. Aí o que acabava acontecendo? Eu não demitia aquele funcionário, acabava os outros também olhando. Ah, fulano, que é uma porcaria, que não faz nada, que não trabalha. Tá aí, pra que eu vou pegar e me empenhar? Não vou. Aí eu perdi a equipe toda porque o dono não entendia a importância de demitir um vadio. E por que ele não entendia a importância? Porque ele não via necessidade. Ele queria ter o quadro de funcionários completo. Ele não queria ter uma real produtividade. E eu falei assim, pra que ter funcionários se não estão produzindo? Não faz sentido nenhum. Não, mas ele gostava de ir lá na SIC, na reunião dos empresários de Criciúma, e dizer, eu tenho uma empresa com tantos funcionários. Sim, mas só tu é que trabalha. Os outros 98 estão só tomando café. Nossa, cara, você é um grande empresário, você tem 100 funcionários, mas só tu é que trabalha. O gerente é o Severino, o resto só tá tomando café. Figurantes, né? Só bate o ponto e fica ali. Então, tipo, por não enxergar as necessidades, as reuniões eram enfadonhas. Os projetos não conseguiam sair do papel, porque o povo não tinha motivação, ou seja, eles não conseguiam enxergar o motivo para poder agir. Se você está percebendo hoje que você está sem motivação em algumas coisas, deve ser porque você perdeu o foco disso aqui. Você não está encontrando motivo. Por que eu estou fazendo isso? E um sionita, amor, independente se você é um anjo ou um humano que vive no céu ou na terra, a sua régua geralmente é isso daqui. A gente se move por necessidade. Pela necessidade a gente encontra propósito. Pela necessidade a gente encontra motivação. E a motivação é o que faz você ter aquele ânimo, né, de fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não está a fim de fazer. Por quê? Porque você sabe que há uma real necessidade. E que se você não fazer, a casa vai cair. Agora, quando você faz as coisas para aparecer, quando você faz as coisas apenas dentro de um princípio incorreto, você acaba, os projetos da sua vida ficam inacabados. Por quê? Porque não existe uma necessidade real daquilo ali. Você fez aquilo ali só para se aparecer e agora você não quer se aparecer tanto, então você para de fazer. O sionita continua perseverando mesmo diante de dificuldade, porque ele sabe que ele não pode largar a mão do arado. Por quê? Porque existe realmente uma necessidade que ele está ali para suprir com aquilo que ele está fazendo. Então, mesmo no dia que ele não está bem, ele continua fazendo o que ele tem que fazer. A outra coisa que é a nossa régua também, e isso para dentro de nós que somos cidadãos, é a questão da busca ao Senhor. E por quê? Porque um cidadão de Sião é alguém que reconhece a Deus e ao seu governo. Então, isso funciona aqui na terra também, querido. Não adianta eu chegar aqui, olhar aquele terreno vago e dizer, vou ser vizinha do Pietro, e começar a construir a casa ali. Não funciona assim. Qual é a ordem correta? Eu tenho que ir na prefeitura. Primeiro eu vou perguntar para os vizinhos se alguém é dono daquele terreno ali. Se disser que ninguém sabe o que é o dono, eu vou ter que ir na prefeitura. A prefeitura vai fazer a averiguação para saber de quem é o lote da terra, se essa terra está disponível para venda, ou se não está naquela burocracia de herança ou perda de imposto, porque aí vai a leilão, é o governo que pega. Ou seja, quando eu vou ao órgão de governo, que no caso seria a prefeitura, eu consigo ter uma visão do contexto para saber se a ideia que eu tive mirabolante vai suprir realmente a minha necessidade ou não.
Vocês já fazem isso aqui na democracia de vocês já fazem isso aqui. Na democracia, se vocês querem construir qualquer coisa, vocês têm que ver qual é o líder, ou o governo, ou o órgão regulamentador que está envolvido nesse projeto para vocês poderem executar. Seja para a compra do carro, não é só chegar lá na concessionária e sair com o carro. E mesmo depois você ainda vai ter que fazer o emplacamento, ou seja, o governo tem que saber que você tem aquele carro, você ainda vai ter que pagar os impostos referentes àquele carro, ou seja, você ainda vai estar passando por um processo de regulamentação. Assim é o alimento que você compra pela Anvisa e uma série de outras coisas. Tudo isso tem uma faceta do governo para regulamentar aquilo. E a nossa faceta de regulamentação é quando nós, sionita, buscamos ao Senhor. Eu botei o termo Senhor mesmo para não focar uma coisa meia, para não entender fora de um ambiente de governo. Então, tipo assim, faz de conta, eu olhei a minha vida, identifiquei a necessidade e eu até tive uma ideia muito incrível para isso. Consegui ver uma necessidade correta, não estou aqui querendo bancar a obra morta aqui, querendo bancar a adâmica, identifiquei, criei. Só que eu não posso começar fazendo as coisas aleatoriamente, porque eu tenho que primeiro buscar ao Senhor, para eu ter uma visão primeiro de contexto. Como eu disse sobre o terreno. É de quem? Posso construir? Tá, como é que funciona a topografia desse terreno? Porque tem certos terrenos que são frágeis demais, que você não pode pegar e construir, eu quero fazer uma mansão com não sei quantos, um prédio de não sei quantos andares, com não sei quantos quartos. Não, o terreno às vezes não vai comportar de acordo com a topografia dele. Mas quem sabe essa informação? O órgão regulamentador. A prefeitura, oficialmente, né, estou falando aqui dentro de uma organização correta, certo? A gente sabe que na Terra nem sempre os órgãos, se bobear, tu sabe mais do que o cara que está ali que deveria saber. Então, tipo assim, a gente sabe que na ordem correta não é assim. Então, a primeira coisa quando você busca o órgão regulamentador, o governo, é para ter uma visão de contexto. Porque se bobear, essa ideia que você teve, outro já está executando, então você só precisa o cara terminar para recolher, para vivenciar ele. Ou não, essa ideia que você está pensando agora, analisando o seu pequeno contexto, ela está fora de tempo, deveria ser feita num tempo futuro e não agora. Um exemplo que eu dou é sobre o processo da empresa do Johan. Não é a primeira vez que ele tenta essa empresa, só que na época que ele fez a outra vez estava fora de tempo. Um pouquinho só. Uns 4 anos, quase. Não é que ele não deveria ter essa empresa. Não é que ele não deveria ter um negócio envolvendo com confecção. Não era isso. Era só porque quando ele decidiu fazer, não estava no tempo que deveria ser feito. E por que ele começou antes do tempo? Ele não buscou o Senhor. Ele até identificou uma necessidade. E aí, o que aconteceu? Chegou uma época, né, no início, eu lembro que a gente teve que trabalhar isso no emocional dele, porque ele tinha medo de não dar certo, porque na outra vez ele tinha fracassado. Mas ele não fracassou porque não era dele. Ele fracassou porque estava fora do tempo dele. Até porque, se ele construísse, se desse certo naquela época, já tinha se perdido o projeto da empresa todo, né? Porque, né, o Ricardo é uma pessoa complicada. Né? Nossa, estrelinha pra caramba. Ele ia corromper, porque era uma coisa justa, era uma coisa que seria dele, mas ele ia acabar corrompendo isso. Então, tipo assim, quando você busca o Senhor, a primeira coisa que você entende, a primeira regra é para ter uma visão de contexto. Porque, como eu falei, a justiça trabalha em propósito, tempo e modo. E o propósito, você vai confirmar se o propósito que você tem, né, a sua necessidade, a sua motivação, a sua ideia, o seu plano, se está ok. O tempo é aquele tempo ali, porque às vezes não é o tempo ou não é para você fazer. Aí, mas tem a ver com a minha vida, né? Mas não é para você fazer. Aquele conceito da delegação que eu conversei com o CEF essa semana. E vai te dar o modo, a maneira correta, porque às vezes vai confirmar a sua ideia foi boa, é essa rota aí mesmo que você tem que ir, ou vai chegar e dizer assim, não, essa sua ideia não é tão boa porque você está ignorando isso e aquilo. Esse é um dos motivos pelo qual a gente se busca
o nosso governo. A segunda coisa é porque é o princípio da unidade. Ninguém trabalha sozinho em Sião. A segunda coisa é um reconhecimento de quem é a sua autoridade, que é uma questão que não ocorre na terra. A pessoa simplesmente invade o terreno, vai lá, constrói as paradas, faz as tretas toda e tal, e ela, na cabeça dela, aquilo ali está correto. E ela nem sabe se cobiar, ela não está bancando a cobiçosa. Ela está invadindo o terreno que é de outra pessoa. Ela está querendo uma coisa que não é da vida dela, é do outro. Quando você busca o Senhor, você tem uma identificação, se você não está sendo cobiçoso, se na realidade você não está querendo ter a vida ou o recurso que é do outro. Por quê? Porque o governo tem todas as informações a respeito de todo o reino e também de todos os cidadãos desse reino. Então é óbvio que além da sua vida, é considerada as outras vidas ao redor. Né? Igual como eu falei mês passado, gente, esse mês de outubro vai chover o mês inteiro. Né? Eu falei assim, vai ter alguns dias que não vai chover, mas eu tinha dito que ia chover o mês inteiro. E por que eu falei isso? Porque não dá para pensar apenas na sua necessidade. Como eu estava conversando com um rapaz, a gente está com uma crise hidrelétrica há meses, porque esse ano quase não choveu o suficiente no Brasil. Então, tipo assim, a sua verdurinha está mais cara porque está faltando chuva. A sua luz está mais cara porque está faltando chuva. Tem gente que está, como eu falei, tinha uma colega minha que produz morango e ela não sabia o que ela ia fazer porque a renda dela tinha caído drasticamente. Por quê? Porque não choveu. Empresas no fazendas no Mato Grosso do Sul matando o animal porque era melhor matar do que deixar passar fome. Por quê? Porque não estava chovendo, então não tinha comida para dar para esses animais. Eu falei, não, outubro vai chover. Mas outubro vai chover bonito, assim. Acho que a gente teve o quê? 3 dias que não choveu em outubro. Aí eu falei assim, eu vou chegar no açude eu vou chegar no Pietro e vou olhar o açude dele. Se o açude dele já tá cheio, eu já vou começar a mudar o meu coração para dar uma diminuída nas chuvas. Mas se eu olhar o açude e tiver vazio ainda, igual naquela vez que eu vim aqui, a gente vai ter mais uma semaninha. Por quê? Porque eu pensei, mas eu sei, às vezes é complicado, mas a gente tem que pensar no reino todo. Gente passando fome porque não tem o que comer, porque não está chovendo, animal sendo morto. E aí, e o detalhe, os animais sendo mortos, não dando para vender a carne, porque os estoques estavam cheios, então aquela carne ia pro lixo, porque o cara não tinha como vender. E não tinha como vender também, porque o animal às vezes estava doente, porque estava sem comer, porque não estava chovendo. Entende? Então, muitas vezes, você vai ter uma necessidade de um desejo, só que na busca pelo Senhor, Ele vai te dar uma visão de contexto. Querido, isso que você quer, você está vendo o problema que vai dar? É melhor assim você agora, por enquanto, abrir mão disso daí, para a gente poder administrar as outras pessoas que também são atingidas ou beneficiadas por esse seu desejo. E depois a gente organizar, a gente consegue... Deixa a gente criar uma rota aqui que não prejudique muito todo mundo. E eu quero que você entenda isso, querido, porque eu percebo assim, faz 20 anos que eu discipulo pessoas. E uma das coisas que eu tenho mais dificuldade da pessoa entrar é que o reino não existe só para ela. A pessoa entender que ela está dentro de um reino onde as necessidades dela e a dos outros precisam ser supridas. E ela às vezes não consegue entender quando Deus diz não para ela, ou tipo assim, espere, porque na cabeça dela Deus tinha que fazer aquilo agora. Então se ela só gosta de verão, tem que ser verão o ano todo, porque ela só adora verão. Mas tipo assim, querido, o verão o ano todo, ele é bom como estação, mas como ambiente permanente, ele não é bom. Você precisa das 4 estações, querido. Mas eu não gosto de chuva. Beleza, eu também não gosto de ficar molhado igual um pinto, mas você não poderia ceder um pouquinho esse direito para benefício dos outros? E você também colhe dos benefícios da chuva.
E uma das maiores dificuldades, por quê? Porque, infelizmente, a iniquidade criou uma mentira na cabeça de vocês, de que vocês podem viver a vida que vocês quiserem, e não importa o que vocês façam, a única pessoa que, de fato, vai ser beneficiada ou prejudicada com a escolha de vocês são vocês. E aí, por causa dessa mentira, vocês têm dificuldade para entender que em Sião você vai ter direitos e deveres, e vai ter coisas que você não irá receber naquele momento ou nunca irá receber, porque se te der, vai prejudicar todo o resto. Vai te prejudicar todo o resto. Então a resposta para você é não ou aguarde. Aguarde que a gente está criando uma rota para ver uma maneira que seja justo para todos. E você vai ter essa visão de contexto na busca ao Senhor. É na busca ao Senhor que você vai ter essa visão de contexto. Na busca ao Senhor que você vai conseguir trabalhar em unidade. Por quê? Porque é na busca ao Senhor que você vai perceber o que você tem que fazer e aquilo que outras pessoas irão fazer por você. E também, quando você busca ao Senhor, você está honrando a Deus, reconhecendo o governo dele sobre a sua vida, porque você não está pagando de estrela, né? Eu falo estrela, eu não sei nem porque eu uso a expressão estrela, porque nem as estrelas vivem solitárias, né? Porque elas vivem em constelações dentro da galáxia, com um monte de outras estrelas junto. Mas é aquela visão de lobo solitário, tá ligado? Só existe eu e tudo, né? É dentro dessa visão. Todo sionita, ele identifica a necessidade, ele pode até criar um plano, e não tem nada de errado em você criar um plano. Eu acho que é melhor, porque você analisou e encarou dentro de um contexto. Então é natural que faça planos. Mas antes de ele efetivar esse plano, antes de eu querer me tornar vizinha do Luan, eu vou procurar o meu órgão, a minha prefeitura, para saber se eu posso construir aquela casa ali, se aquele terreno pode ser meu ou não. Eu vou fazer todas as verificações, por quê? Porque eu vivo num reino que, além de ele servir a mim, eu também sirvo a ele. Eu vivo uma vida que encosta em outras vidas, e eu não posso tomar decisões achando que tudo tem que girar em torno daquilo que eu quero e esquecer que, além de mim, existem muitas outras pessoas, seres, que também dependem do mesmo ambiente que eu de vida, do mesmo território. A terceira coisa que na busca do Senhor ocorre é o decreto. O decreto, querido, é a palavra de Deus, é a palavra que Deus estabeleceu para você. Dentro do decreto, eu quero ler alguns textos para vocês aqui. Primeiro, Mateus 4:4. Eu estou colocando o termo decreto para você entender que não é apenas um mero conselho, uma mera palavra, mas sim uma lei que, a partir do momento que Deus abre a boca e fala para você, aquilo ali é a sua lei, é a regra que vai organizar a sua vida. Mateus 4:4 diz assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós sabemos que Mateus 4 fala a respeito da tentação de Jesus. Aquela ali não foi a única tentação que Jesus passou, certo? É a única que está registrada. Depois, a segunda que está registrada é lá a parada do Getsêmani, quando ele estava, né, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Por que ele deu essa resposta? Porque a regra do sionita, ele estabelece pelo decreto. Você vê ali, a situação simples era aquela. Ele estava com fome depois de 40 dias em consagração, em jejum. E aí Satanás diz assim: se tu é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E aí, tipo, ali não falou de a necessidade era correta, certo? Ele estava com fome. Então Satanás deu uma ideia boa para ele. Ó, você pega esse pão, essa pedra aqui, e você transforma em pão. Simples, mata a tua fome. Você é filho de Deus, ou seja, poder você tem, autoridade você tem, capacidade você tem. Não é algo que você não consiga fazer. Mas vai lá e faz. Aí chega assim, ó, nem só de pão viver. Ele não está dizendo que ele não ia comer, mas ele está dizendo que ele ia esperar a orientação que o rei dele estava falando. Eu acho que teve, esse ano, eu dei alguns livros
os primeiros discípulos lerem. Então tem todo um manual ali que acho que vai terminar no livro de Isaías. Aí não sei quem estava lendo nos livros de João, das epístolas de João, e tem uma parte que João fala assim, porque os falsos profetas saíram de nós. E aí quem me abordou nas meditações, que toda quinta-feira eu peço para me mandarem uma meditação diária, né? O resumo do que você entendeu ao longo da meditação e tal. E um deles, eu não estou lembrando quem foi agora, realmente não estou. Chegou assim, como eu posso não me tornar um falso profeta, já que eu li que os falsos profetas saíram de nós. Acho que foi, né? Eu tô apavorada com isso, porque tipo assim, quando eu li que os falsos profetas saíram de nós, eu comecei assim, se saiu de dentro de nós, se saiu do nosso meio, se antes era um sionita e se tornou um falso profeta, como eu posso impedir que isso ocorra comigo também? Porque eu li aquilo ali e fiquei apavorada. Falei assim, regra bem simples, não seja o seu próprio rei. Ponto. Você, mesmo que Deus coloque no nível maior de autoridade que você tenha, e debaixo da sua liderança existem centenas e milhares de pessoas que vão estar submetidos à sua liderança. Você é a autoridade delas. Você nunca será a sua própria autoridade. Se você não querer ser o seu próprio rei, você nunca vai se tornar um falso profeta. Eu gosto de Davi, que Davi, ele chegou um momento que ele comandava a nação de Israel. E todo mundo sabe que desde a época do Egito, a nação de Israel já era gente pra caramba. Porque Moisés ficou conduzindo 3 milhões de pessoas durante 40 anos no deserto. Já era gente pra caramba. Então tu imagina depois que eles estavam assentados. O que acontecia? Você percebia que Davi, ele com certeza já tinha passado de milhões. Né? Tanto que uma contagem que ele fez, só de exército ele tinha 300 mil homens. Aquela que deu problema. Aquela lá que deu problema. Então, tipo assim, só que quando você lê sobre Davi, a maneira como ele se relacionava com Deus, ele dizia, você é o meu rei e eu sou o seu servo. Que palavras o Senhor tem para o seu servo? Davi nunca se tratou, Davi nunca deixou ninguém tirar a autoridade dele. Você vê desde o início, a partir do momento que ele identificou que ele era líder da nação de Israel, ele nunca deixou nenhum liderado dele tirar farinha com ele. Mas Davi nunca quis tirar farinha com Deus. Ele nunca falou assim, agora que eu sou rei, ele nunca se pagou de Saul. Né? Agora que eu sou rei, eu não preciso seguir a regra de ninguém. Eu posso fazer as coisas do jeito que eu quero, porque agora eu também sou rei. Esse foi o problema de Saul. Davi nunca teve esse problema. Se Davi, em todas os salmos de Davi, você vê, você é o meu rei. E você foi que ungiu eu, seu servo Davi, para cuidar da sua herança. Então, a busca, certo? O decreto. E o Jesus a mesma coisa no deserto. Ele chegou, ok, sim, tá correto, tô com fome, beleza. Ideia muito legal essa, transformar pedra em pão, beleza. Mas eu vou esperar o que o meu pai, que não é só meu pai, ele também é meu rei, vai me dizer sobre isso. Eu vou esperar, por quê? Porque o homem não vive só de pão, ele vive de toda a palavra que sai da boca de Elohim. Nós entendemos o decreto dessa maneira. Outra palavra que eu quero falar para você entender sobre a importância da palavra de Deus na sua vida, aquilo que Deus te disse, ou o decreto, Isaías 51:16 diz assim, Isaías 51:16. Põe as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião, tu és o meu povo. Por que nós, sionitas, valorizamos o decreto? Porque diferente do que acontece no Brasil, que às vezes o cara estabelece uma lei, o pessoal cumpre ou não cumpre, ou funciona ou não funciona, ou dá certo ou não dá certo, aí veta, aí, né, porque o Brasil ele é meio confuso de entender a democracia, a República Federativa do Brasil. Mas é assim, as leis elas são votadas oficialmente pela Câmara e pelo Senado. E o presidente também pode estabelecer algumas leis. Só que a lei do presidente, para se tornar vigorosa, para ter validade,
ela precisa ser aprovada pelo Senado e pela Câmara. Se o Senado não aprovar, eles podem derrubar a lei do presidente. Aqui no Brasil funciona assim. Então, o presidente, ó, aí funciona, exemplo, o Bolsonaro, que é o presidente atual, ele faz um projeto de lei. Aí ele espera o Senado e a Câmara aprovarem. Eles podem aprovar ou não. Aí, outro processo. A Câmara e o Senado fazem um projeto de lei. Aí o Bolsonaro pode vetar esse projeto de lei que a Câmara e o Senado fez. Mas se o Bolsonaro vetar, o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, pode, ou o próprio Senado, pode revotar o veto e pode derrubar o veto do Bolsonaro. Então é muito confuso aqui o processo. Porque, tipo assim, ó, em Sião, nós somos uma monarquia absolutista. Então, tecnicamente, para nós, né, você até percebe isso lá em Eclesiastes, a Eclesiastes 8:4, que diz assim, ó, porque a palavra do rei tem autoridade suprema, por isso quem lhe dirá o que fazes? Nós não tem esse negócio de Deus estabelecer um negócio e o Senado for lá e derrubar o veto, a ordem, a regra, a lei. Na realidade, isso só funciona aqui no Brasil e algumas regiões democráticas, porque a ditadura já não funciona assim, né? E eu acredito que eu não lembro, eu esqueci como funciona a Inglaterra, porque a Inglaterra não é uma monarquia absolutista, é uma monarquia parlamentarista, porque quem comanda mesmo o governo é o primeiro-ministro, né? Então é diferente um pouquinho de Sião. A gente não, a gente é uma monarquia absolutista, que não tem uma referência na Terra, porque você vai ver no nosso sistema de governo alguns aspectos da democracia que se encaixam e alguns aspectos de todos os reinos que se encaixam. A única melhor forma de enxergar a autoridade suprema é dentro de um princípio de ditadura. Só que a ditadura não é o melhor modelo. Porque escraviza, deixa, né, tá lá o professor ganhando um salário por mês de R$50 na ditadura, então não é exatamente o melhor modelo. Então, tipo assim, é complicado, por isso que eu entendo, né, que às vezes quando vocês recebem uma palavra de Deus e vocês têm dificuldade em crer, porque vocês vivem num sistema onde qualquer um pode derrubar o poder da palavra que foi empenhado. Então, tem essa lei, mas quem é que... Tem essa regra, quem é que... Foi o que aconteceu agora na pandemia, né? O governo federal dava um decreto. Aí o governo estadual tinha outro. Aí chegava nos prefeitos, cada um. Aqui na minha cidade. Eu que mando. O que ele fazia. Essa é a bagunça que não ocorre em Sião. Mas tipo, a senhora citou ali a Inglaterra, né? O primeiro-ministro é quem manda, mas quem nomeia ele? A rainha. Então, entre aspas. A rainha conversa com o primeiro-ministro toda semana. Mas oficialmente eles são... Ela conversa... Oh, amor. Amor, não confia, não fica... Não se iluda com a aparente fragilidade da Betinha. A fragilidade dela é só aparente. Entendeu? Não acredite que a Betinha é só uma velhinha que borda e não faz mais nada da vida. Entendeu? Tipo assim, aquela carinha de idosa é só uma carinha mesmo. Ela ainda é tão pulso firme como sempre foi. Ela é tão... Né, os outros é tudo testa de ferro dela, assim. Né? E isso que eu acho interessante na Inglaterra quando eu estudo eles, é por causa desse conceito. A rainha gosta de passar uma visão de fragilidade, de aparentemente como se ela não mandasse nada, quando na realidade ela continua mandando em tudo. Tanto que, entre aspas, ela continuou mantendo o Reino unido, sem guerra, né? Sim. Sem briga por território. Sem briga por território por causa de todos. E olha que são vários reinos, tá? Ela não é a única rainha, ela é tipo uma imperatriz, porque existem outros países que são vinculados a ela, que há monarquia nesses países também. A própria Escócia sempre brigou para ser fora disso. Mas desde o século XIII é complicado. Outro texto, Hebreus 11, versículo 3. Pela fé, eu estou lendo a versão católica, tá? Hebreus 11, versículo 3 diz assim: pela fé sabemos que a palavra de Deus formou os mundos, e foi assim que aquilo que vemos originou-se de coisas invisíveis. E o último texto que eu quero ler com vocês sobre a questão da importância do decreto
É Romanos 10, 17, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então, querido, sionita, se você desvaloriza o decreto que você recebe, você não vai conseguir ter poder para fundar novos céus, para fundar nova terra, para dar estrutura para a sua realidade atual. Você não vai conseguir ter fé. E a fé ela é totalmente importante nesse processo aqui de gestação. Então, o problema de vocês rejeitarem a palavra que vocês recebem, a instrução que vocês recebem, ou qualquer outra coisa, é que vocês não sabem, não têm material para trabalhar. Aí vocês querem uma fé que você não vai conseguir ter, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E você rejeitou toda a palavra de Deus que você ouviu. Você ignorou bonito tudo que foi dito. Você até nem se lembra qual foi as orientações e os conselhos que já te deram sobre aquilo ali. E o detalhe, você não trata a palavra como um decreto, como uma lei, como uma regra. Como uma regra. E aí, eu lembro alguns anos atrás, eu sempre aviso as pessoas quando eu começo a discipular elas, que diz assim, ó, querida, eu quero que você entenda, essa é uma regra que eu sempre aviso. Eu quero que você entenda que eu vou te ministrar isso, certo? Nessa área da sua vida. E eu quero que você entenda que a partir de agora, a partir do momento que eu falei isso, toda a sua realidade vai se ajustar com a palavra que eu estou te ensinando. E geralmente a galera esquece. Aí de repente, pá, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, tá acontecendo aquilo outro. Aí depois, tá, mas eu te dei essa régua aqui, ó, velho. Eu falei que ia rolar isso aqui. Por quê? Porque a palavra de Deus forma os mundos. E eu lembro assim, ó, que todo ano, hoje não rola mais tanto isso, mas quando eu estava começando a entender algumas coisas, né, essa regra aqui, eu recebia em fevereiro, porque eu dizia que meu ano começava em fevereiro. Eu sempre recebi uma palavra dos meus pais que ia reger todo o ano da minha vida. Então, exemplo, se naquele ano eles decidissem me tratar sobre intimidação, exemplo, aí eles falavam, esse ano nós iremos te tratar sobre intimidação. Não adiantava eu querer correr e espernear. Durante todo o ano, eu passava por situações aonde eu sofria intimidação e a única maneira de eu vencer, de trabalhar nisso, era vencer a intimidação. Ponto. Se ele chegasse e dissesse assim, esse ano, igual ano passado, teve um ano atrás que eu queria amadurecer na questão de segunda renda. O que eu chamo de segunda renda? É quando você recebe provisão do Senhor que não vem por meio do seu salário. E aí os meus pais estabeleceram para mim que eu ia ficar 2 anos sem trabalhar, 7 meses sem trabalhar. 7 meses. Então eu organizei as finanças, paguei as contas que eu tinha. E aí o detalhe, eu tinha que pedir as contas. Então se eu pedisse as contas, obviamente, eu não ia ter seguro-desemprego, eu não teria o FGTS, não teria nada. Até que a patroa foi legal e me deu o FGTS. Ela me deu, ela me pagou como eu pedindo demissão, mas ela me deu por fora. Só que aí os meus pais chegaram, você pega o dinheiro do FGTS e você doa para a igreja tal, porque acho que foi a última parcela da tenda, eu ajudei a pagar. Foi mais ou menos assim. Eu quero que você doe. Por quê? Porque eu só lembro que eu ia começar o meu período de aprender da segunda renda com R$300. Não tinha nada, tipo assim. Então imagina, uma pessoa que trabalhava desde os 13 anos, mas que começou a se autossustentar a partir dos 20 anos. A partir dos 20 anos, ninguém precisava me comprar mais nada, porque eu consegui me organizar para me bancar com o meu salário. Então ficou muito complicado. Eu falei assim, mas já que é isso, vamos isso. Só que é só assim, se você não vencer em 7 meses, a gente vai estender isso até 2 anos. E eu fiquei 2 anos e 3 meses sem trabalho. E não adiantava eu querer procurar emprego, querido. Eu estava sob essa lei. Não, e olha, tipo, eu sou fácil de arrumar emprego. Tô falando pra vocês, se eu pegar e distribuir o currículo agora, semana que vem eu já tô empregada. Eu tenho essa fé tão profunda, tão certa de mim, que pode ter crise que for, eu sempre vou estar empregada se eu quiser trabalhar. Eu não tô procurando emprego, o pessoal ainda me procura toda semana. Pra ter uma ideia. E aí veio 2 anos, assim,
ficar 2 anos? A gente vai estender até você romper. Beleza. Você, mas como é que vai funcionar isso? Não, você não te preocupa. Você vai fazer uns bicos. E eu comecei fazendo uns bicos. Eu fiz bico com a Lu, de limpar a tenda. E aí a Lu, o que ela fazia? Ela dividia o valor da diária em 2. Então eu lembro que teve uma semana que a minha renda era R$40 semanais. Uma guria que estava ganhando um salário cheio, de repente, chegou a R$40 semanais. Aí como tu vai fazer R$40 semanais? Para comprar roupa, para vale transporte, porque não tinha mais vale transporte da empresa, então eu tinha que organizar minha passagem para poder ir na igreja, para poder colocar as coisas, para comprar tudo. Eu só sei, querido, que à medida que eu fui rompendo nessa área, aqueles R$40 se transformaram no dinheiro que eu ajudava em casa, porque eu fiquei responsável para comprar as verduras e pagar a água, porque eu sempre ajudei em casa. Então, tipo assim, eu pagava a água da casa, os 40 semanais, comprava as verduras da semana, eu comprava a minha passagem, tudo porque eu comecei a depender da segunda renda. Só que, tipo, nos primeiros meses, muito tranquilo. Só que à medida que foi chegando o 7º mês, o meu coração começou a ficar em pânico. E aí eu saí do lugar, que eu vou explicar isso para vocês na parte da tarde, eu saí do lugar que eu deveria ocupar, e aí se estendeu para 2 anos e 3 meses. Mas, tipo assim, nunca rolou tanta situação bacana de até dinheiro aparecer na conta nesses 2 anos e 3 meses. Acho que foi a experiência, assim, mais cabeluda que eu vivenciei, assim, porque foi tenebrosa. Tipo assim, pensa só, uma pessoa acostumada a depender do próprio salário somente. E, de repente, você... Tanto que hoje eu trabalho em casa, vocês sabem disso. Mas eu fico imaginando assim, cara... Se fosse antigamente, eu acho que eu já estaria louca da cabeça. E eu quero que vocês entendam que, tipo, a minha vida toda, quando eu recebi aquela palavra, ela foi ajustada em cima desse decreto. Não adiantava eu correr. Eu vou dizer que durou 2 anos e 3 meses, porque teve meses que eu corri. Certo? Senão ia durar só 7 meses. Não ia durar 2 anos e pouco, porque eu corri. Mas não adiantava eu correr. A pessoa olhava assim, a gente não tem vaga. Não tem vaga. Que eu dizia, não, eu não vou continuar trabalhando assim. Eu não vou continuar. Não, não vou. E batia uma... Aí eu me acalmava. E quando eu me acalmava, as coisas aconteciam, as coisas vinham, as coisas processadas. Que às vezes eu fico olhando a senhora falando, eu tava sem carne, veio carne. Já rolou um monte de vezes comigo já. Chegar assim, pai, eu precisava tanto. Eu lembro uma vez, quando a gente, nesse período, que eu tinha que ir para Pato Branco, que aí chegou, os meus pais disseram assim, não, você tem que ir nesse congresso lá em Pato Branco. Eu falei, como? Ficar 4 dias lá? Como é que eu vou me sustentar lá? Eu não tinha nem mala. Eu tinha que comprar mala e tudo, mano. Eu não tinha nem mala pra ir. Eu não tinha nem mala, não tinha nada. Eu falei assim, não tenho, não. Deixa eu começar a trabalhar. Aí o senhor pega e aí eu vou pra Pato Branco sempre vai estar lá. Eu posso ir qualquer outro dia. Eu falei assim, não, imagine, a igreja do Filhos do Homem. A gente foi no congresso na igreja do Filhos do Homem. Acho que vocês não conhecem essa banda hoje. Mas eles já foram famosinhos. Aí, não, mas você precisa estar lá porque eu quero que aconteça isso, eu quero aquilo. Falou tudo, eu... Não, confia, tá, vou relaxar. Não tinha mala, nada, não tinha R$1. E aí eu cheguei, eu nunca esqueço, fui lá e dei o meu nome pro pastor Rubens pra botar, pra dizer que eu ia pagar. Fui lá e dei o meu nome pro pastor Rubens. Isso foi um pouco antes, assim, né? Porque eu comecei no processo, eu tive 2 etapas disso. Aí dei o meu nome que eu ia pra esse congresso e tal. Aí chegou... Ao longo da semana chegou coisa... só sei que teve uma ideia que teve uma coisa que me liberaram para fazer. Aí eu fiz. Peguei um bico, mas imagina, acho que eu precisava do equivalente a R$500 para me manter lá. Não lembro o que era.
na época, mas era mais ou menos assim, era um valor que, pra quem não tem nada, R$500 já é muita coisa. Pra quem tem R$500 e precisa de R$500, ainda é muita coisa, entendeu? Então, tipo assim, era muita coisa pra aguentar os 4 dias. Porque aí calcula o preço da mala, o preço disso, o preço daquilo, mais as passagens, aí tu olha e tu vê que tu não tem um tênis legal, teria que comprar um tênis pra ir lá também, porque não sei o que, tu já sabe como é que é, né? Aí eu falei assim, acho que eu vou precisar de tudo, calculei tudo certinho, acho que eu vou precisar de uns 500 conto pra poder dar conta de tudo isso aqui, né? Porque comida já não vai faltar, que eu vou ficar na casa dos irmãos, aquela coisa toda, então pá, né? Vamos me sustentar lá com comida, mas o resto... mas se eu quiser comprar um livro já não rola, então fiquei ali. Aí eu consegui o bico. Com o meu bico, eu consegui 205, a metade. Mas aí comprei, com aquela metade eu comprei a tal da mala, comprei as roupinhas, comprei não sei o que, comprei não sei o que lá. Só que faltava, e aí chegou o dia do prazo, né, que a gente ia alugar um ônibus, então tinha o dia que o cara do ônibus disse que até tal dia ele ia receber o sinal do ônibus, que aí pagava 40% para garantir ao ônibus e depois pagava o restante na volta. Então, a igreja não tinha como me patrocinar naquele coisa, que eu não tinha comprado a passagem ainda. Nunca esqueça, assim. Que aí era um equivalente, assim, segunda-feira de manhã, o cara tinha que entregar todo o montante de todos os inscritos na passagem. E era sábado à noite, eu não tinha esse dinheiro ainda. E aí eu falei, bico tu faz ao longo da semana, não vai sair bico no final de semana. E aí eu lembro que chegou, aí domingo, passei, falei, cara, e o pastor, falei, se a gente tivesse condições, a gente pagava pra você, mas a gente também não tá apertado. Não dá pra tirar. Eu falei, não, eu sei disso e tal, e eu ficava. Aí quando eu tava indo embora, o coração apertado já, e o coração tava assim, eu falei, não, eu vou confiar, porque já feio e tal, vou confiar. Chega o Giovanni, até hoje eu tenho um envelope, assim, de tanto que me marcou, velho. Até hoje eu tenho um envelope. Ele chegou, Cândido, tu já tá indo embora? Eu falei assim, já. E eu já tava indo embora. Não, e o detalhe, eu tava indo embora pensando como eu ia embora, porque eu não tinha dinheiro de passagem do busão. Eu tava saindo da igreja pensando assim, como eu vou embora? E eu morava na mina do Toco, e a igreja era na próxima. Vocês têm uma ideia da distância aqui? E eu tô indo embora. Aí o Santino, espera aí que eu vou te dar carona pra ir. E o detalhe, o Santino morava na Próspera. Ele não morava na mina do Toco. Ninguém morava. Eu era a única que morava na mina do Toco. Então o pessoal me dá carona, o pessoal tinha que me levar mesmo, porque ninguém morava naquelas pontes de lá. Não era nem na mina do mato, tá ligado? Ninguém morava naquelas pontes, só eu. Ele, não, eu vou te dar carona, eu vou te levar pra casa hoje. Eu fiz, espera aí. Eu falei, tá, vou esperar o Santino. Eu falei, pronto, carona, já me arrumei. Carona, já arrumei. Aí chega o Giovanni, ai, ainda bem que eu te peguei. Eu falei, por que, Giovanni? Tá aqui, ó. Aí no envelope tava escrito assim, ó. Eu vou te abençoar os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando eu peguei aquele envelope, tipo assim, pra mim foi muito legal, porque os meus pais começaram a explicar a respeito do meu propósito quando ele mandou eu ler sobre a história de Abraão. Tinha 2 personagens da Bíblia que eu deveria estudar muito, Abraão e Moisés. Então, pra mim, tudo que estava vinculado a esses 2 caras, eu tomava como meu. Então, quando ele citou aquele texto ali em Gênesis 18, aquele ali falava sobre Abraão. Eu vou te abençoar os que te abençoarem, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí eu falei assim, aí quando eu abri o envelope, era exatamente o valor da passagem. E tipo assim, foi um período bem... se vocês acham, bem difícil, a gente estava sem renda, a gente estava sem isso, a gente estava sem aquilo. Mas por quê? Porque não só de pão viverá o homem, mas de todo o decreto que sai da boca de Elohim. E eu precisava romper, querido, nisso. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que eu ministro, que têm problemas financeiros, são incrédulos nessa área, não está no gibi. E se eu não tivesse rompido isso, eu nunca teria autoridade para ministrar na vida de vocês, porque eu passei pelas mesmas dificuldades, os mesmos medos que vocês têm, os mesmos. Os mesmos de abrir a geladeira e chegar assim, e agora? Não tem comida? As mesmas coisas. Exatamente igual. De estar tomando banho com a última gota de shampoo, porque amanhã tu não sabia como tu ia lavar o cabelo. Exatamente igual.
Então havia uma... Não foi só porque meu pai queria ser ruim, então ele queria, ele queria que eu penasse para quebrar o meu orgulho, não. Eu passei aqueles perrengues ao longo desses anos, porque havia uma necessidade de amadurecimento, tanto da minha autoridade como da minha própria fé, da minha dinâmica de vida. E eu não vou negar que durante um tempo quis rejeitar o decreto, só que decreto é aquele problema. Não é como ocorre na Terra que o presidente da nação estabelece um decreto e não funciona. A partir do momento que Deus disse algo para você, para que essa palavra não ocorra, você precisa rejeitá-la. De uma maneira tão profunda que a única maneira de rolar isso é de você se tornar iníquo. E ainda assim a palavra irá te perseguir. Por quê? Porque aquela área da tua vida vai ficar travada até que você obedeça. Por quê? Porque o rei tem autoridade suprema. E você está na terra. E diferente da ilusão que você acredita, a terra faz parte do governo de Deus. E a terra sempre obedeceu a Deus. Sempre. Quem não obedece a Deus é o ser humaninho que habita na terra. E ele passa pelas consequências da desobediência dele. O que acontece? Satanás iludiu você de tratar o sofrimento como uma coisa comum. Você não trata o sofrimento como consequência de desobediência. Você não tem essa consciência. Então você não enxerga isso como consequência de uma quebra de princípio da justiça. Você não enxerga isso. Você trata o sofrimento, faz parte da vida, todo mundo sofre, a gente veio aqui na Terra para sofrer, porque é no céu que a gente vai ter uma vida tão confortável. Então, tecnicamente, você não trata que o resultado do sofrimento na Terra é fulgurado à iniquidade. Você não trata que isso tem a ver por causa do ambiente de rebelião, por estarem se opondo ao governo de Deus sobre a Terra, entendeu? Essa visão está tapada sua. Então, por isso que quando você passa por algumas situações, ou você permite, porque você está dentro de um contexto de miséria e você está tão confortável com aquilo ali que você nem... eu não era para viver dentro dessa realidade, certo? Ou você não percebe que na realidade o que aconteceu é porque você recebeu um decreto, uma palavra de Deus que você está quebrando. E agora isso aconteceu com você. Porque vocês se desacostumaram a viver fora do decreto. Vocês não valorizam, tanto que... Por que mente fácil? Porque ninguém valoriza a palavra que dá pro outro. Não entende o peso que a palavra tem. A palavra do rei, por ter autoridade suprema, ela é capaz de fundar novos céus. Ela tem esse poder de estruturar a sua realidade. Então, querido, dentro de uma visão de Sião, eu quero que você comece a achar que quando você recebe uma palavra de Deus, é qualquer palavra, não é. Não é qualquer palavra, não é igual como o Bolsonaro fala as coisas. Bolsonaro, eu não quero que ninguém ande mais com máscara. Aí o prefeito diz, na minha cidade todo mundo vai usar máscara e acabou. Não é assim. Não é assim como funciona na Terra, onde, a não ser que o cara se torne um tirano, as pessoas não vão obedecê-lo. E para ele se tornar um tirano, ele tem que ter o apoio do exército ainda. Ele tem que ter o apoio da polícia, porque se ele não tiver o apoio da polícia, se não for com peso de perder a vida, a pessoa não obedece. Em Sião, tudo é estruturado a partir do momento que Deus falou a boca, que Deus abriu a boca. As coisas na sua vida já são estruturadas assim. Então você não pode ignorar o decreto, porque o decreto vai ser o seu norte. O que foi dito para você? A sua vida vai, a partir do momento, enquanto Deus não fala nada, tá liberado. A partir do momento que foi dado um decreto, não, esse ano você vai ser tratado sobre incredulidade. Não adianta você, não, esse ano eu vou aprender a discernir sonhos, amor. Não vai rolar. Não adianta você querer estabelecer um plano em cima do decreto ou fora do decreto, não vai rolar. Segue a regra. Até porque você disse que você era um cidadão de Sião. E um cidadão de Sião, ele se submete ao rei e ao governo do rei. A última coisa, não é a última, é a gestação. O que é a gestação? A gestação é o processo de fé que vocês falam, né? A necessidade, ela tem um plano. A necessidade vai gerar o propósito, que vai gerar um plano. Esse plano ele vai estar ajustado àquilo que Deus disse, a forma como você deveria trabalhar nisso.
E aí, essa maneira, esse processo para que a sua necessidade seja suprida, ou para que a necessidade seja suprida, que às vezes não é a sua, na realidade é você que tem que se capacitar para suprir uma necessidade. Não é uma questão da sua vida. Na realidade, é uma área de aperfeiçoamento que você tem que crescer, porque na realidade você é a resposta para resolver uma treta ali, vamos botar assim. Esse processo nós chamamos de gestação. A gestação, ela tem a ver com você organizar a sua vida para que o decreto se cumpra. Eu vou falar um pouco melhor sobre ela à tarde, mas isso significa o quê? Que você vai ter que acostumar a não apenas fazer aquilo que precisa ser feito, mas também a proteger aquilo que precisa ser protegido para que o decreto se cumpra na sua vida. Um melhor exemplo de processo de gestação é aquele conceito do Elias quando ele liberou a chuva novamente. Então você vê, o povo de Israel estava lá na maior, o povo já estava dividido, então já havia 2 reinos, Israel e Judá. Israel era o reino das 10 tribos e Judá o reino das 2 tribos mais a tribo de Levi. Então o que acontece? O reino de Israel, as 10 tribos, estavam lá desobedecendo a Deus desde o início, desde o primeiro rei, né? Alguém tem dúvida disso? Quando eu falo sobre o plano de restauração, tem um vídeo lá sobre a geração profética. E lá eu tudo ensino em cima do livro dos reis e dos profetas. Acho que são 3 ou 4 vídeos que estão lá no canal. Então você vê que o povo de Israel já estava, né, a nação de Israel, composta pelas 10 tribos, já estava com problema desde o início. E aí chegou um momento que estava Acabe no poder. E aí veio Elias, lá do Tisbé, lá de uma região lá que seria o equivalente ao ermo aqui, né, e veio para a capital, né, Samaria, que era a capital de Israel, para chamar a atenção de Acabe e do povo de Israel que estava lá em iniquidade. Aí por causa disso, porque o povo não estava se submetendo a Deus, Elias estabeleceu um decreto de que não deveria chover até que ele voltasse a dizer que estava liberado para chover. E durante 3 anos e meio não choveu. Só que aí a gente conhece a história, passados esses 3 anos e meio, Deus já tinha falado com Elias que o tempo do decreto já tinha acabado, e Elias faz uma proposta no Monte Carmelo de chamar os profetas de Baal para clamar a Baal e Astarote, que eram os deuses que os israelitas estavam adorando naquele tempo, enquanto ele clamaria ao Senhor. O Deus que respondesse com fogo seria o Deus que deveria ser considerado o verdadeiro Deus. E a gente conhece a história, foi Yahvé que respondeu com fogo, beleza. Só que aí, Elias fez esse processo do confronto, e aí chegou para o povo de Israel e disse assim: se Deus é o vosso Deus, então segui. Até quando vocês vão claudicar entre 2 pensamentos? Porque eu quero que vocês entendam. O povo de Israel, eles eram mornos. Eles adoravam tanto a Elohim quanto a Baal e a Astarote. Era tudo junto e misturado. E aí Elias falou sobre santificação. Escolha uma coisa só, certo? E aí falou assim, vocês vão ficar adorando, claudicando entre 2 pensamentos até quando? Se é Baal, então sigam. Se é o Deus verdadeiro, então sigam. Então o povo nada respondeu. Depois da execução do processo lá, do fogo ter caído, o povo de Israel, então, oficialmente tinha se arrependido e tinha dito que ia seguir a Deus. Então, tecnicamente, o motivo pelo qual o primeiro decreto tinha estabelecido se anulou. Porque o povo não reconhecia mais a autoridade de Deus. Como o povo passou a reconhecer, tinha que chover. Só que o que aconteceu? Não choveu instantaneamente. Se vocês lerem um texto lá, não choveu instantaneamente. Você percebe que Elias escolheu o primeiro discípulo dele, ou o discípulo que morava com ele, certo? E eles foram até um monte. E aí diz lá o texto que Elias ficou numa posição de cócoras. E enquanto ele... Porque ele quis ficar assim, não precisava, tá? Mas ele ficou numa posição que ele se sentia confortável, vai saber. Então ficou numa posição de cócoras e ele mandava o rapaz subir a montanha até rolar. Esse processo em que Elias ficava ali
para colocar é o que nós chamamos de gestação. Por quê? Elias, ele se acostumou durante 3 anos e meio, eu vou falar isso com vocês na parte da tarde, que a gente vai voltar aqui de novo, 3 anos e meio com um ambiente sem chuva. E ele precisava mudar essa realidade dentro do coração dele para poder voltar a chover, porque não bastava ele simplesmente, agora eu quero que chova. Por quê? Porque quando ele disse a primeira vez, 3 anos antes, ele estava com uma visão, ele olhou dentro dele, não havia chuva. A realidade que estava dentro dele não tinha chuva. Vocês estão conseguindo entender que você fala daquilo que o seu coração está cheio. É essa palavra que tem poder. Uma das coisas que às vezes eu me incomodo com os evangélicos, eles acreditam que basta eles profetizarem, e o profetizar assim, eu profetizo na tua vida, só que tipo assim, para dar certo o que eu estou declarando, o meu coração tem que estar cheio disso. Eu falar por falar, não tem espírito, não tem poder nessa palavra. Então não adianta eu querer saúde para você, mas eu não estou vendo você saudável. Eu vou dizer, eu declaro saúde na tua vida, mas você acha que você vai ficar curada? Tu não vai ficar curada, isso, o meu coração está vazio disso, eu olho para você, eu continuo te vendo doente. Então eu primeiro preciso mudar a realidade dentro de mim. O meu coração precisa ficar cheio dessa realidade. E consegue ficar cheio por quê? Porque eu já tenho uma promessa de que vai rolar desse jeito. Por isso que eu não posso desvalorizar a palavra. Porque não é só o que eu quero, é o que ele também quer. Nós estamos em concordância sobre isso. Sabe, eu já passei pelo processo aqui de buscar o Senhor, de saber o que Ele quer, de alinhar meu pensamento com o dele. Então eu e ele, a gente concorda que a parada tem que rolar desse jeito. Só que agora eu tenho que mudar o meu coração sobre isso. Esse é o processo da gestação. E o Senhor Elias ficou ali. Enquanto ele não enxergou chuva dentro dele, ele ficou ali. Quando ele enxergou, o que aconteceu? Aconteceu do tiozinho lá, o discípulo dele, ver o sinalzinho de nuvem e disse, não, aí ó, desce lá, avisa lá a capa pra ele correndo pra casa porque vai chover. E não tinha chuva, é só uma nuvenzinha do caramba. Tamanho pequenininha. Só um vaporzinho pequenininho aparecendo. E ele correu e desceu. O processo da gestação é todas as ações que você toma para preservar e proteger a palavra, além dos processos que você faz para poder fazer a tua parte naquilo que Deus estabeleceu que você deveria fazer. É por meio da gestação que a sua realidade se altera e é por meio da gestação que a sua necessidade é suprida. O que geralmente acontece na Terra é que vocês identificam uma necessidade, vocês buscam o Senhor, vocês ignoram o decreto e vocês não passam pelo processo da gestação. Vocês não mudam a sua forma de pensar e de sentir para poder receber aquilo que vocês têm que receber. Aí não tem necessidade suprida e as coisas permanecem exatamente iguais. Por quê? Porque você não destruiu a realidade antiga para dar lugar à nova. E por quê? Porque você não acreditou que a palavra do rei tem autoridade suprema na sua vida. Não é só porque Deus falou que vai acontecer. Bolsonaro está tentando fazer um monte de projeto de lei e não está dando certo. Entende? Então, o que eu queria... E eu já tô... Então, o que eu queria deixar agora de manhã para vocês é que essa dinâmica aqui, ela é uma regra, tá? Ela funciona isso há milhares de anos e vai continuar funcionando assim muito tempo depois. Sempre é assim. Isso nunca se altera. Não vai haver, não, agora não, é sempre dentro dessa regra. Tudo no reino funciona a partir da necessidade. Depois vem o processo da busca, onde nós nos organizamos dentro do governo para confirmar, entender, criar planos, estratégia, pegar recursos, porque às vezes tu precisa, mas você não tem aquele recurso agora, então tu precisa dele, tu vai pegar do governo também. Tem o processo onde você escuta o decreto é o que vai permitir com que a terra obedeça, com que as coisas funcionem. Não adianta, eu quero que aconteça assim, amor, se o seu rei não decretar, não vai acontecer. E você tem que entender, você é um rei, mas você nunca será o seu rei. Sabe? E isso era uma coisa que ficou sempre muito clara na vida de todo sionita que você estuda. Tu vê os sionitas que você estuda as escrituras. Por que esses caras não se corromperam? Porque eles nunca se pagaram de achar que a autoridade que ele tinha sobre a vida de ambientes e outras pessoas também se aplicava a eles. Eles entendiam que não, a autoridade valia para os outros, mas eles ainda estavam sob uma autoridade.
Moisés, por que Moisés não teve problema e Arão e Miriam tinham? Porque Arão e Miriam acreditavam que eles também eram o rei deles mesmos. Moisés não tinha essa dificuldade. Você vê, Jesus. Não, eu faço o que eu estou dizendo, eu faço as obras que o meu pai me mandou fazer. Jesus curava as pessoas pelo poder de Espírito Santo, ele buscava o Senhor também. Foi para ressuscitar Lázaro, não orou primeiro para ressuscitar o Lázaro? Graças te dou, Pai, porque tu sempre me ouves. Para multiplicar o pão também não deu graças primeiro? Não agradeceu a Deus para multiplicar o pão? Até para morrer, né? Até para morrer. Então, tipo assim, essa regra ou essa dinâmica é sempre dessa forma. Você vai perceber que algum ponto dela que hoje está... Analise o que está quebrando aqui na sua dinâmica aqui. O que é? Você não está vivendo uma vida ilusória ainda? Você não identificou suas verdadeiras necessidades? Ou não apenas aquilo que você precisa, mas o quanto você é necessário também. Porque eu quero que você entenda que a necessidade não é apenas naquilo que você precisa, mas também no que os outros precisam de você. Porque você também existe para suprir uma necessidade. Você tem essa relevância assim. Está quebrando aqui na busca ao Senhor? Você está se achando seu próprio rei? Você não está buscando? Ou não? É o decreto que está atrapalhando sua vida. Você não entende a autoridade que a palavra tem. Ou não, é na gestação. Quando chega na hora de você começar a conformar a sua vida para fazer aquilo que precisa ser feito da forma como precisa ser feito, tu não se move. Ou você não destrói, aqui que entra o processo do arrependimento que a gente vai falar de tarde também, não destrói a visão antiga para aceitar a nova como a única realidade da sua vida. E aí, essa última parte aqui, ó, não acontece. Encerrei agora e a gente vai voltar a esse assunto sobre outros aspectos na parte da tarde. Belezinha?